Aula 42 do curso React Essencial e Acelerado, título React Bootstrap. Exemplo, componentes 2. Então, a segunda aula para discutir a reconstrução dos componentes, e aqui nós retomamos o componente team, essencialmente para discutir, na verdade, mostrar um exemplo do sistema de grid. Então, nós já vimos o componente team junto com os demais na aula anterior, a estrutura dele, que está aí colocada à esquerda. Então, aquela estrutura, digamos assim, clássica de container, que contém linhas, que contém colunas. Né? Mas nesse nosso caso, nós temos um container que contém exatamente uma linha e cada um dos componentes do usuário está contido, user, né? Componente user, está contido em uma coluna, um componente call. Né? Então, componente linha row, componente coluna call. Muito bem. Isso me confere o quê? Essa organização me confere responsividade. É uma responsividade que nós já vimos, mas vamos olhar novamente. Não custa. Então vejam, nós temos aqui a nossa aplicação. A minha intenção, bom, deixa em tamanho máximo. Tela cheia, aqui está, rodando em localhost. Vejam aqui, foco para o componente team. O componente team está aqui embaixo, né, é o elemento que contém os componentes user. Então, vamos reduzir o tamanho de tela. O que nós vemos? Olha, nós estamos aqui com uma tela grande, estamos reduzindo. Notem que quando a tela reduz de tamanho, o componente team ele altera a exibição dos componentes user. Olha, com a tela pequena, nós temos apenas um componente user para cada linha. Nós temos quebra de linha a partir do segundo, que só cabe um componente user na tela. Na medida em que a tela fica um pouco maior, uma tela de tamanho médio, na verdade, a gente vai ver no código, eu classifiquei três possibilidades. Tela pequena, nesse caso, aparece apenas um componente por linha. Tela média, onde aparecem dois componentes por linha. Linha, bem entendido, não é o componente row, linha visual. E tela grande, onde cabem três componentes user em cada linha, entendendo isso como linha visual. Ok? Muito bem. Vamos ver isso no código, então. Aqui está. Então, aqui olhando o código do componente team, temos aqui a importação dos componentes de React Bootstrap, container, row e call. A importação, evidentemente, do componente user, de React, naturalmente. Na função principal, essencialmente, vejam, a função principal cai direto no return. E o return, vejam, ele coloca, a gente não tem aqui uma dívida, vendo? O elemento que contém o que vai ser renderizado já é o próprio container. Então, o componente container contém tudo aquilo que vai ser renderizado. E a parte inicial, eu não quero entrar no detalhe aqui, mas tem a formatação, e aí entram os parâmetros de instanciação do componente container, a aparência dele. Então, por exemplo, ali eu destaquei em comentário borda cinza escuro, fundo cinza claro, por aí vai, espaçamentos e tal. Muito bem, e notem, dentro desse container eu tenho um componente row, uma linha, um componente row, uma linha. Ok. E aí o que eu vou fazer? Bom, olha só. Dentro dessa linha, eu vou percorrer, lembrando que o componente team ele recebe aqui em props o array de usuários. Então, aqui na coluna eu vou fazer o quê? Aliás, na linha, no componente row, eu vou percorrer o array de usuários e para cada usuário eu vou, lembrem-se, antes eu instanciava para cada usuário um componente user. Aqui, para cada usuário, eu também vou instanciar um componente user. Aqui, só que eu vou instanciar um componente call, instância coluna e instanciar o componente user dentro da coluna. E aqui está a mágica. Na instanciação do componente call, eu estou usando o sistema de grid.
e eu quero destacar especificamente essa parte do código. Deixa eu até subir um pouquinho. Eu quero destacar essa parte do código que eu estou mostrando. LG igual a 4, MD igual a 6, SM igual a 12. O que isso significa? Bom, primeiro, o sistema de grid de Bootstrap, ele divide o espaço horizontal em 12 espaços. Em 12 espaços. E aí, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, olha, se eu tiver uma tela grande, LG de large, eu quero que a coluna do componente ocupe 4 espaços desses 12. Puxa, se uma coluna que contém um componente user, ela ocupa 4 espaços de 12 espaços, quantos cabem um ao lado do outro? Cabem 3. 4 mais 4 mais 4, 12. Bom, a outra opção, MD. MD significa se eu tiver uma tela de tamanho médio, eu quero que a coluna ocupe 6 espaços. Então vejam, 6 espaços é o quê? É a metade do espaço horizontal disponível. Com isso, quantas colunas com componente user cabem no espaço horizontal? Cabem 2, uma ao lado do outro. Então nós vemos 2 users um ao lado do outro. Já se eu tiver uma tela pequena, então SM small de pequeno, o que acontece? Eu quero que a coluna do meu componente user ocupe os 12 espaços disponíveis. Consequentemente, só vai caber no espaço horizontal da minha tela um componente user de cada vez. E é exatamente isso que nós vimos, vamos rever aqui. Então vejam, tela grande, então eu digo o seguinte, olha, cada coluna que contém aqui um componente user, ela ocupa 4 de 12 espaços. Puxa, 4 mais 4 mais 4, 12, então cabem 3. Muito bem, se eu diminuo isso aqui para uma tela média, notem, eu vou reduzindo, olha só. Estou aqui na classificação de média. O que acontece? Eu vejo apenas 2. Por quê? Porque dos 12 espaços disponíveis, estão sendo usados 6 para a apresentação de cada componente. E finalmente, quando eu vou para tela pequena, o que acontece? Eu estou usando para a coluna que contém o usuário os 12 espaços dos 12 disponíveis. Ou seja, só cabe um. E, evidentemente, nesse caso, para eu ver todos os componentes, eu tenho que fazer a rolagem da tela. Ok, então vejam, e é isso, né? O container, que contém, nesse caso, um componente row, linha, e que contém várias colunas, sendo que essas colunas estão configuradas para responsividade, e nós vimos essa responsividade. Essencialmente, esse é o espírito do sistema de grid, é associar esse tipo de informação aos componentes que eu quero que sejam responsivos. Bom, então é isso, voltemos aqui para a nossa apresentação. Então eu queria voltar ao componente time, essencialmente, deixa eu voltar, para o componente time exatamente para a gente ver essa responsividade. Então vejam que aqui em cima a gente está vendo uma versão, né, dele em tela média. Opa, só 2 componentes ocupando o espaço horizontal. Então é isso. Como eu disse, eu não quero entrar no código completo da aplicação. Eu só abri uma exceção para o componente team só para destacar o sistema de grid. Então, com isso, nós fechamos aqui a apresentação desse exemplo e também essa aula. E que, lembrando que o exemplo está discutido, tratado, o código todo está lá na seção 10.4 do nosso livro. Então, encerramos aqui.